Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo do MEC. E para iniciarmos, estamos aqui com o André Gaioso ao vivo e a cores. Não online, mas está mostrando. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não nos deixeis cair em tentação, de todo mal. Boa noite, gente. Boa noite. Hoje, para a segunda parte do estudo, Thalisson vai participar pela internet. Vão ser os comentários do dever de casa, o estudo espiritual, para que possamos tirar o maior proveito. E é isso. Sim, falando novamente, o Michel está chegando pela primeira vez hoje. Seja bem-vindo, Michel. Obrigado. Vamos então só... Olá, Thalisson. Saudade de vocês. Estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo e vendo. Pronto. Ismael, desculpa. Vamos então só... Eu acho que tu estás falando um pouco distante do microfone. Agora ele não está ouvindo, né? Thalisson, tá me ouvindo? Thalisson? Estou ouvindo. Pronto. Quando tu for falar, procura falar perto do microfone, porque quando acontece aquelas coisas, sabe? É meio estranho. Certo, tá bem. Vou falar mais perto. Pronto, valeu. É isso aí. Podemos começar então. Podemos. Só podemos. Mas já está no... Já tá no... Eu vou transmitir aqui a tela para vocês. Vamos reler a passagem? Continuando o estudo sobre a quem assemelharei esta geração. Quem voltaria aí para ler a película? Comenta a Andrezinho. Mateus 11, 16, 19, julgamento de Jesus sobre sua geração, nação da vida de Jerusalém. A quem comprarei esta geração?
era como criança a desafiar esse comportamento. Nós nos tocamos flauta e balançar, estudamos comunicações do Mateus meu João não come nem bebe, diz. Meu filho come, come e bebe, diz. Eis aí um mundão de lembrou. Também publicamos os pecadores. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Tradução de Além. Tem lugar lá que você achar. Muito normal, fazer uma ordem. Mas a quem assemelhar esta geração? É semelhante a crianças, criancinhas, sentadas nas praças, clamando para as outras, dizendo: tocamos fogo para vós não dançar, cantando lamentações não lamentares. Pois veio João, não comendo e bebendo, e dizem: quem cai? Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem: eis o homem comilando e bebendo vinho. Ali publicamos os pecadores, mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Bem, só explicando para o Michel que essa passagem nós estamos revendo, que nós já estudamos ela semana passada, como a gente comentou lá no... A gente comentou e viu a parte linguística da passagem em si, viu os comentários dos autores não espíritas, e hoje a gente vai ver Kardec e os autores dentro da doutrina espírita, ou que tem uma tradição espiritualista. Então, por isso que a gente releu a passagem mais para lembrar, e aí a gente vai agora passar para as duplas que vão falar sobre os textos que a gente selecionou. No caso, Isabela e Thaleson, que está hoje lá em... Onde é que ele está? Tá frio. Nossa, tá frio. Vou contar, na verdade, não vou contar. Será que o menino está precisando? E agora, então, nós vamos... Você quer falar alguma coisa? Não. Claro, se quiser, fica à vontade também. Caso não, podemos... Pode dar para Pronto, então. Só tem eu, né? Tem Nayara. Nayara tá, velho. Então, esse primeiro texto, do Huberto Holden, assim dizia o mestre, o livro. Às vezes é o livro, né? E ele comenta sobre essa passagem do trecho, do nosso trecho. Né? Está a sabedoria justificada em suas obras. Agora, deixa eu só pegar aqui o que eu separei. Nós dividimos, cada um pegou um trechinho. Esse trecho inicial, quem iria comentar é a Nay. Só que ela não pôde vir hoje, né? Ela ficou no nosso grupo lá do WhatsApp. Então, a gente vai dar uma lidinha, basicamente, comentando sobre a missão de João Batista de Jesus. Né? A relação que existe na passagem, né? Na nossa passagem que eles falam, que Jesus fala, essa missão. Então, João Batista era considerado por alguns dos seus contemporâneos de Jesus como o possesso do demônio, pelo fato de não levar vida social como os outros, nem se alimentar como eles. Era um homem anormal. Jesus, o Nazareno, era chamado por alguns comilão e bebedor de vinho, porque levava a vida normal. Comia e bebia como os outros e aceitava o convite para festas e banquetes. E eu preciso acrescentar aqui que algo importante que a gente já resgatou algumas vezes aqui, que é a importância que se dava na época de Jesus a refeição em conjunto, né? E as pessoas que acompanhavam uma pessoa que estivesse comendo. Né? Você comia com os seus mais chegados, né? Então, quando se fala que Jesus comia entre os publicanos e as prostitutas,
os fariseus, eles viam isso como uma forma de afronta, ficavam realmente escandalizados por isso, né? Porque era algo de muita aproximação. Hoje em dia a gente come fast food por canto, ali não dá tanto valor quanto uma comidazinha fast food rápida. E hoje a gente não dá tanto valor a sentar à mesa, reclinar-se. E outra coisa que eu estava vendo no podcast, parou falando, era até uma questão de higiene, né? Todo mundo comia a época com a mão. Sim. Então você, até o fato de lavar as mãos, que hoje a gente considera como higiene, a época era considerado como um ritual. Você tem que lavar as mãos antes de comer, era algo sagrado. Não que eles necessariamente tivessem um sentido, né, de higiene à época, né? Mas é interessante isso. E a gente já viu no estudo passado a questão do reclinar-se, né? Porque a gente aqui, o ocidental, a gente é acostumado com essa mesa alta, né? A gente se senta em cadeira, essa coisa imponente, né? Come de garfo e faca. E, na verdade, a gente está tratando de uma cultura do Oriente, né? Então, lá eles tinham mesas mais baixas, as pessoas sentavam no chão. E nem os próprios orientais do Oriente extremo mesmo, né? Japão, China, muitos deles têm esse hábito, né, de ter assim, uma mesa mais baixa, se sentar no chão. E a gente imagina também a vulnerabilidade da pessoa mediante aquela situação. Tipo, ela está numa situação vulnerável, ela está ali agachada, né? Então, por exemplo, se você não está com seus amigos por perto e tem, por exemplo, um inimigo, esse inimigo pode muito bem se aproveitar daquela situação para te eliminar, né? A gente viu nesse outro estudo, né? E aí você está se abrindo para estar com medo com aquela pessoa, é porque você de fato considera aquela pessoa, né? E aí o pessoal fica, olha só, mas Jesus está lá comendo com publicano, né, com pecadores, o que está acontecendo? Então, só pode significar que Jesus também pensa da mesma maneira. Se ele come com aquilo que nós consideramos ser nossos inimigos, então ele também só pode ser o nosso inimigo. Era assim que eles criticavam Jesus. Exatamente. Então, essa era a crítica para Jesus e João, em relação a João Batista, era justamente o oposto, né? Ele era esse cara está enlouquecido, obsesso aí, está possesso, está louco, porque ele vive no deserto. Enfim, a gente já comentou isso semana passada, né? Vamos para outro trecho. Na verdade, ainda no outro slide. No anterior? Uma dúvida. E vamos chegar a criticar Jesus mesmo, ou abertamente, ou ele se isolava e não fazia crítica? Porque Jesus era primo dele, né? Sim, sim. Vai chegar a criticar Jesus pelo seu usava? Não. Não. Nessa passagem que a gente... acho que na passagem anterior, João chega a, assim, questionar se Jesus, mandar os discípulos dele para questionar se realmente Jesus era o Messias ou não. Existe esse titubear dele assim. Eu já estou nessa passagem. Nessa passagem que ele... Aqui a gente está concluindo. Na verdade porque foi o anterior. Aqui eu... Mas foi no anterior. Mas assim, João, ele considerava muito Jesus, assim, ele dizia, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Que desatar sandálias era uma prática dos escravos. Quando chegava o senhor na casa, os escravos desatavam as sandálias, limpavam os pés. Quer dizer, ele não se considerava nem digno de ser escravo, de ser um servo de Jesus, né? Então ele considerava muito Jesus e ele considerava que veio preparar o caminho para a chegada dele. Então, essa foi a nossa... Buenas noches. Buenas. É disso que a gente está falando, né? E esse segundo trecho é o seguinte, vamos ver,
Parece que faz tanto tempo que eu li esse texto. Eu ter relido ele. É porque não Sim, sei. semana passada. eu também quero saber, eu tenho que ler novo, senão eu esqueci tudo. E agora que eu tô sozinho, eu tô sem apoio aqui do. Nayara. Nayara quer comentar sobre esses slides. Aí. Eu não sei nem qual é o trecho que ficou, né? É porque tem essa Ou dúvida não ficou. sobre se João estava indo contra os ensinamentos de Jesus, que eram figuras completamente opostas. Mas não. Ele admirava muito Jesus. Mas tem esse questionamento. A diferença dele é muito forte. 6 meses. João mais velho, É justamente essa parte que Nayara vai comentar. Então, passa a palavra para a Nayara, né? Nayara? Oi! Oi! Tudo ok? Ok! O seguinte, também tinha muito tempo que eu tinha lido esse texto. Aí, revendo um pouquinho agora, eu descobri que, na verdade, o que eu queria comentar não foi nem a parte que eu botei no slide, mas foi outra parte que me chamou a atenção aqui, porque condiz com um pouquinho do que eu vi no Evangelho ontem com minha mãe, e aí me lembrou, assim. Eu não sei, pode ser que eu tenha interpretado de uma forma diferente. Então, se vocês não concordarem, Ismael, que eu, sei lá, a gente comenta um pouquinho. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi essa parte aí, né? O nazareno, porém, não está disposto a se guiar por opiniões alheias. Possui dentro de si mesmo a sapiência dos reinos dos céus e não necessita orientar-se pela incipiência dos que ignoram essa norma interna. Então, eu fiquei com isso na cabeça, porque em outros trechos do texto, fala também, enfatiza isso, não necessita de opiniões alheias, nem da orientação por meio de terceiros, o homem que despertou em si a luz do reino de Deus. E aí eu fiquei lembrando ontem de uma conversa que eu tive no Evangelho aqui com minha mãe, que é um pouco da gente se melhorar e cada vez mais se tornar pessoas melhores, porque, na verdade, quando a gente busca essa melhora, eu acho que cada vez mais a gente está tentando entrar em contato com essa luz divina interior, né? Então, por mais que a gente... Lógico que não dá para a gente deixar de seguir orientações, como fala um trecho do texto, de seguir orientações. Às vezes a gente precisa de uma bússola para se guiar, mas na verdade a bússola verdadeira que a gente devia se guiar é essa luz interna, né? Essa luz divina que está dentro de nós, que todo mundo tem, essa essência todo mundo tem. E aí eu escutei uma frase outro dia que foi interessante, que fala assim, a pessoa questionava que assim, que às vezes queria fazer mais para ajudar o mundo, né? Para como fazer mais para ser. Às vezes a gente fica querendo, sei lá, né? Fazer trabalhos grandiosos e tudo. Mas eu acho que o grande trabalho que o grande benefício, eu acho que a gente pode trazer para a humanidade, ainda mais nesses dias tão turbulentos, é ter cada vez mais a busca dessa melhora interna, assim, né? De você se modificar para se tornar uma pessoa melhor. Que quando você está fazendo isso, você está indo em busca da luz divina, da essência divina que tem dentro de você. Então, eu acho que a primeira coisa é você mudar antes de querer mudar o mundo, ou ajudando, lógico, tem que ter, né, essa parte do trabalho da caridade, mas o primeiro passo que você tem que dar é a mudança interna, porque como eu falei, né, cada vez mais é se aproximar do divino que está em você. E aí o texto fala um pouco disso, que Jesus, ele não se baseava nas opiniões alheias, né, ele estava voltado para essa luz que é a essência dele. Foi mais ou menos isso, Ismael, assim, sei lá, eu acho que essa foi a maior essência que eu consegui extrair do texto, assim, sabe? Ok, Nai. Concordo. Voltando
Tem mais um slide, eu vou passar rapidinho, para não ficar tanto tempo no texto só. E aí foi o slide que realmente selecionei. Tem um trecho aí que eu selecionei e na era selecionei, mas eu não sei espaço passado. Infelizmente estamos sem espaço na sala. Como o João foi para lá e ele tomou a vaga de mais novo. Sim, a gente vai discutir depois, porque agora no meio da reunião é difícil. Vejam só, o Holden diz o seguinte: enuncia aqui o Divino Mestre o critério fundamental de todo homem espiritualmente adulto. Não necessita de opiniões alheias nem de orientação por meio de terceiros. O homem que isso inclusive na era acabou de falar, né? Inicialmente é verdade, todo homem é alocrata, governado por outros. Necessita de tutores e condutores, doutrinas, credos, dogmas, ritos, como criança incapaz de andar sozinha. E essas escolas e muletas externas são justificadas durante esse período evolutivo. Ai do homem que se emancipar das disciplinas externas antes de alcançar a conveniente disciplina interna. A gente precisa repetir que, de fato, Jesus não precisava, pelo estado dele, de uma orientação de fora, né? Ele já tinha como se conduzir. Mas a gente não pode se dar ao luxo de querer seguir unicamente por nossas próprias convicções. A gente precisa de uma orientação, de uma referência, né? A verdadeira e agora acho que foi na área que selecionou esse trecho, mas é muito interessante, fala sobre a liberdade. A verdadeira liberdade é uma servidão absoluta e incondicional ao Supremo Tribunal da Consciência, que é a voz divina do homem. Fora dessa tirania, entre aspas, da consciência, não há liberdade. Quem não é servo de Deus é escravo dos homens e de todas as coisas que o circundam. Livre é somente aquele que presta obediência absoluta e incondicional à vontade de Deus. Quer dizer, é algo que até a gente costuma comentar e corrobora com o que a gente já falou aqui, que nós precisamos de uma referência, a lei da adoração. Se a gente não adora a Deus, a gente vai adorar outra coisa. A gente precisa de alguma coisa para centralizar a nossa vontade. Se não for Deus, a gente bota ali as coisas materiais, bota ali um carro, né, bota ali um emprego, bota ali qualquer outra coisa material, mas alguma coisa a gente precisa de ter como referência essa vontade. O ser humano tem esse algo inerente em si, de servir. Então, quem não serve a Deus, serve as coisas do mundo. Exatamente. Quem pode servir a dois senhores, quem pode servir. Eu até lembrei de algo agora engraçado. Comentava com o Ramon, um fato que aconteceu. Estava indo na praia, e aí cheguei primeiro, depois meu pai veio com o meu cachorrinho, Luke. Luke estava acompanhando o meu pai, e ele estava ali sobre as ordens do meu pai. Estava sem coleira, mas ele, quando começava a sair do caminho, meu pai chamava assim para trazer para junto dele. E quando ele chegou na praia que eu estava, e eu tinha também uma relação de liderança com ele, ele ficou assim, sabe, burro. Burro, sério. A quem é que eu vou servir? Ele ficou olhando para um, para outro. E eu chamava de um lado, meu pai chamava do outro. Eu precisava ir embora e ele queria me acompanhar, mas ao mesmo tempo eu queria dizer para ele ficar, e ele ficou naquela. Você vê como é uma pessoa que está tentando servir a dois senhores, dois extremos. Ele não tem foco, ele perde total a noção da vida. Então, é preciso saber muito bem. Vou parar o com essa questão aí, a questão, pelo menos, foi adequada dos espíritos, quando está representando assim, em que momento a alma se muda pouco, né? Aí ele responde, ela não começa na percepção
mas só se completa no instante do nascimento. No momento da concepção, o Espírito, designado para dar determinado corpo, se liga a ele por um laço fluídico e vai aumentando essa ligação cada vez mais, até no instante do nascimento da criança. O grito que sai da criança anuncia que ela se encontra entre os vivos e servidores de Deus. Esse final aqui, como diz assim, nós encarnamos para servirmos a Deus. Esse é o objetivo de você evoluir na encarnação. Nem da encarnação, você precisa acostumar, fazer vidas e cumprir. A gente realmente de samba, A gente vai fora do seu propósito. Mas a ideia é essa. É que a gente pudesse ser todos nós servidores de Deus. Não sei aqui do visual, mas eu acho interessante que eu não tinha. Na minha cabeça, eu havia muita questão dessa união da alma no mundo da circulação, isso vai no nosso complexo com a gravidez, e a gente pensa mais inclusivos. Mas esse finalzinho eu nunca tinha tentado para ele. Inclusivos e servidores de Deus. Conta do horário. Vamos então passando para os próximos, mas aí antes o Thaleson quer falar, deixar um comentário. Vai lá, Thaleson. Estão me ouvindo? Agora sim. Sim, essas duas primeiras frases da última parte é muito interessante, porque uma coisa que sempre me preocupou foi a questão da perfeição. Porque a perfeição eu sempre achei muito apática. Que a gente não perder nossa individualidade é justamente isso. Todos nós seremos perfeitos, mas todos nós teremos nossa forma de demonstrar a perfeição. Assim como Jesus e João Batista, eles vinham trazer a mesma mensagem, mas cada um da sua forma. Claro que Jesus é muito mais evoluído que João Batista. Assim como também nós continuaremos com a nossa individualidade, levando a mensagem da forma que nos é mais adequada ou menos adequado. E essa que é a tirania da consciência, porque quando a consciência manda em nós, a lei de Deus está mandando em nossas vidas, que é uma coisa que a gente só segue realmente esse fluxo, a gente não tem controle. Ai, massa. Tava tentando clicar e o mouse estava aqui se desviando do microfone. Muito bem, é isso mesmo. A lei de Deus está escrita na consciência. Né? Então, seguir a consciência é justamente seguir a lei de Deus. Vamos então passar para o próximo. Caramba, o mouse está doido. Eu estou tentando clicar no negócio e ele não está deixando. Foi. Agora é contigo, né? Agora é comigo. Que beleza. Ai, figurinhas. Maiara, se vai ser É comigo. Tá. João ou Larissa, querem falar primeiro? Ou eu dou uma geral assim, depois vocês falam? Como é que faz? Pode comentar. Eu posso dar uma geral, Diego. Eu quero comentar o trechozinho que eu escolhi, né? Que ele enfatiza mais a questão de Jesus. O resto você pode falar aí, tranquilo. Pronto, ok. Então, inicialmente, tem umas notas que são muito interessantes que a Larissa deixou embaixo de cada um. E, basicamente, o que foi que a gente fez? A gente pegou cada um desses slides. O mouse ficou doido, gente, aqui. Mas, enfim. A gente pegou os slides e a gente percebeu que o texto ele segue a seguinte estrutura, né? Ele tem essa primeira parte, que são João e Jesus incompreendidos pelos hebreus. E aí a gente se pergunta, quais eram esses motivos? Né? E aí, em segundo lugar, tem João e Jesus compreendidos hoje pelo que são os filhos do Senhor. Né? Então, é justamente ressignificando. Né? Então, o autor ele dá uma geral
primeiramente falando sobre a maneira como Jesus e João Batista eles eram incompreendidos, e ele dá as razões pelas quais eles eram incompreendidos, e depois ele vai e traz o texto, né, mais a fundo sobre qual era a lição que eles traziam, justamente quebrando esses paradigmas, quebrando um pouco o que era a conveniência, o que era o lugar e o que não era. Larissa quer falar sobre sobre por que eles eram incompreendidos? Sim. O ventilador está fazendo barulho? Não, tá normal. Bom, com relação a João Batista, ele era incompreendido porque ele vivia uma vida, né, de isolamento, de contemplação, de meditação no deserto. E as pessoas não entendiam como uma pessoa poderia ter uma austeridade a esse nível, né? Acabavam considerando ele como vítima de uma obsessão. Só uma obsessão poderia fazer com que uma pessoa se submetesse voluntariamente, né, a ir para o deserto, a viver uma vida fora dessas leis, né, convencionadas. E o motivo da incompreensão com relação a Jesus é justamente por ele se relacionar com classes desprezadas, né? Então, isso daí é o que fez com que muita gente, né, não compreendesse Jesus. E essa expressão, né, filhos do Senhor, que está em Lucas, mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos, né? Rustem tenta interpretar o que quem pode ser considerado, então, filho do Senhor, filho de Jesus. São aqueles que o compreendem, né? E essa compreensão, a gente sabe que não chega na mesma hora para todo mundo, né? Quem lê o livro, né, há 2000 anos, a gente vê que a compreensão para Lívia, né, chegou praticamente instantaneamente. Né? Ela teve contato com Jesus e, na mesma hora, o compreendeu, né, como um verdadeiro guia, um verdadeiro mestre. E para Públio Lentulus, né, só veio milhares de anos depois. Então, essa é a minha contribuição até agora. Legal. Após esse slide, como eu já disse, né, tem a questão de João e Jesus compreendidos hoje pelo que são os filhos do Senhor. E aí, o autor ele traz esse trechozinho, que está em Lucas capítulo 7, versículo 35, e ele fala o seguinte: mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E aí, o trecho extraído do autor, né, ele meio que embasado nesse comentário, ele fala, né, estas palavras visavam o futuro. Os que viram não compreenderam. Com os séculos os espíritos se desenvolveram e vós hoje compreendeis. Sábios, filhos de Jesus, são os que compreendem as verdades que os cegos negaram. Então, ele utiliza essa questão dos filhos, né, justamente dentro dessa perspectiva das novas gerações, né? Que as novas gerações é que finalmente iriam entender aqueles atos que a princípio eram injustificáveis, eram atos de loucos, né? E é interessante porque quantos loucos ao longo da história não vieram com ideias completamente diferentes do senso comum, eram menosprezados, sofriam preconceito, mas após o tempo e a gente vê as consequências daqueles atos, a gente não observou que, na verdade, eram para o bem. Né? Isso. Eu lembrei, falando disso, dos considerados lobos que, às vezes, fazem verdadeiras revoluções no pensamento. Lembrei um trecho do filme La La Land. E o que eu achei bem legal, que eu acho que combina muito com essa reflexão. O cara no filme, o personagem principal, ele gosta muito de jazz, bem clássico, tradicional mesmo, assim.
E resistente, né? resistente. Bem revoltado. E no filme, no caso é John Legend, é um cantor que no filme está como ator, representa alguém que quer pegar o jazz e trazer uma nova roupagem moderna, jovem. E ele fala com ele, poxa, eu sei que você não gosta do que eu faço, que eu estou revolucionando, mas quando, na época que o jazz surgiu, ninguém gostava do jazz também, ele era uma revolução, o jazz em si, na época que ele surgiu. Então você vai ficar pensando igual a pensaram naquela época do que a gente está procurando revolucionar. Toda a revolução realmente passa por um momento inicial de desprezo, da galera desencorajando, dizendo, não vai rolar, mas esse cara é louco, ele está lá, ele é doido. Isso lembra até a questão, primeiro, gente, desculpa, não tá falando muito, não me lembro de cabeça, mas lembrou que a loucura, os gênios, os loucos são gênios que fazem a sociedade evoluir. E é muito interessante você levar esse pensamento que Mel estava falando. Tem um livro, Elogio da Loucura, de Rotterdam, e ele faz exatamente essa reflexão, que a sociedade só evoluiu por causa dos gênios. Eles foram criticados a todo momento, sendo taxados de loucos. E a gente vê isso aí, o João. Não esquecendo que tem louco mesmo, né? Tem louco mesmo. Não, mas louco nesse sentido. Então, o próximo trecho é o trecho de João, que ele destacou. E aí pode ficar à vontade, João, para falar. Certo, né? A gente está com esse texto aí que o Rustem, os espíritos que revelaram a Rustem, esses comentários, enfocando o porquê de Jesus viver no meio dos homens, né? Por que Jesus tomou essa atitude diferente de João Batista, que era mais asceta, que era reservado, enfim. Então, o texto diz, e é muito claro, é muito bonito, né? Ele diz assim, Jesus tomou essa opção para mostrar a todos o que é praticar o amor e a caridade. Ele vulgarizava as virtudes que pregava, a fim de as tornar mais compreensíveis. Incorporava-se nas classes desprezadas para mostrar aos orgulhosos que o primordial dever do homem é dispensar assistência, primeiramente aos que estão ou que ele julga estarem abaixo de si. Isso é interessante, né? Às vezes você acha, não, fulano está abaixo de mim, você já está se considerando superior, então isso já é orgulho. Jesus não. Jesus, como sendo governador, foi para a situação mais humilde que é, primeiro, nascer numa caverna, numa manjedoura, né, e passar a vida inteira junto das pessoas de classe mais baixa. Aí os autores espirituais, né, que o Rustem compila, continuam dizendo, assentava-se diante dos homens, à mesa do pobre, para que este aprendesse a descobrir o verdadeiro sabor do seu pão, dormia sob o teto do portageiro, para lhe dar a ver a calma que resulta da pureza da consciência, navegava com os pescadores, para que eles tivessem o desprezo à morte. Esse desprezo à morte a gente pode lembrar até daquela passagem, a tempestade acalmada, né? Para Jesus mostrar, olha, vocês não devem temer as forças da natureza, vocês precisam confiar na providência, né? Ter aquela prudência, claro, de saber a hora melhor de sair ou não para fazer a pescaria, mas saber que há, acima de tudo, um Deus, e a gente não tem que ficar com medo de morrer por qualquer coisa, né? E como diz o texto, tendo por fundamento a fé e a eternidade. Então ele diz, vivia a vida do homem na companhia do homem, mas não na do orgulhoso, razão porque os orgulhosos o acusavam de se comprazer nos centros abjetos da sociedade de então. Então é muito bonito, eu achei esse trecho, porque mostra o Jesus que a gente chama, o Jesus em contato com a humanidade, né? Sem medo de se corromper, porque ele era um espírito puro, e espírito puro nesse grau messiânico crístico, ele não tem nenhuma chance de errar na encarnação. Aquilo que a gente falou, né, na reunião passada, se algum de nós for ficar próximo de pessoas com vícios, com tendências de comportamentos desregrados, a gente tem uma chance de sofrer uma influência e a gente mudar a nossa vibração, e a gente cair ali nas primeiras tentações. Jesus não tinha esse medo, porque ele era de total autodomínio sobre si mesmo, né? A gente ainda está nesse processo de se dominar. Jesus, como já tinha se dominado completamente, podia andar entre gregos e troianos e ele não ia mudar a personalidade dele. E o final do texto do Rustem é muito bonito, porque os espíritos fazem um apelo a nós, espíritas, né? Para que a gente possa se aproximar das pessoas e viver o evangelho realmente na prática e na simplicidade.
Esse é o meu comentário. Câmbio. Pronto, perfeito. Justamente eu só acrescentei esse último parágrafo com relação ao trabalho que o João e a Larissa tinham feito, que é justamente esse apelo, né, que eles fazem a nós, né, esse convite para que a gente também não seja orgulhoso, para que a gente não ache que, porque a espírita é melhor do que os outros, né, mas justamente perceber na caridade uma maneira de também dar continuidade a esse trabalho de Jesus. Então, próximo grupo. Regina. Eu não achava que hoje ele pediu. Regina tá. Regina está aqui. Então a palavra está contigo, Regina. Tem mais alguém do grupo aí? A Ayla ou a Maura? Não. Só a Ayla. Tá. Ela gostaria de começar a comentar? Ou eu posso começar? Não, você. Tá bom, então. O comentário é do livro, né, O Céu e o Inferno, do capítulo 9, e o item 4 a 6. E o título deste capítulo vai falar sobre os demônios, e o item de 4 a 6 vai falar sobre a origem da crença nos demônios. Então, nós colocamos que o Kardec, né, vai dizer para cada um de nós que depois que está provada a patente luta entre o bem e o mal, triunfante este, muitas vezes, sobre aquele, e não se podendo racionalmente admitir que o mal derivasse de um benéfico poder, concluiu-se pela existência, então, de dois poderes rivais no governo do mundo. Daí, então, nasceu a doutrina dos dois princípios. Aliás, assim, bastante lógica, numa época em que o homem se encontrava incapaz de, raciocinando, penetrar a essência do ser supremo. E no slide seguinte, que eu vou pedir que passe, para a gente poder ler a ideia do Kardec, o duplo princípio do bem e do mal foi durante muitos séculos, então, e sobre vários nomes, a base de todas as crenças religiosas. Então, entre os persas, o princípio, né, do mal, né, vemos o Oromazi, e o Arimanes, o princípio, aliás, do mal é o segundo, e o primeiro do bem. Eu troquei. Oromazi, princípio do bem, e o Arimane, princípio do mal. E Jeová e Satã é colocado entre os hebreus. Todavia, como todo soberano deve ter ministro, as religiões geralmente admitiram potências secundárias ou bons e maus gênios. Os pagãos fizeram deles individualidades com a denominação genérica de deuses e deram-lhe atribuições especiais para o bem e para o mal, para os vícios e para as virtudes. Os cristãos e os muçulmanos herdaram dos hebreus os anjos e os demônios. A doutrina dos demônios tem, por conseguinte, origem na crença antiga dos dois princípios. Então, sintetizando, né, o que no texto que nós estamos estudando, quando fala da influência, né, que o João Batista estava sobre a influência do demônio, nós vemos aí o princípio, né, que ele estaria sendo influenciado pelo mal, né, e sempre dentro das religiões existia, assim, essa questão do homem fazer essa divisão entre o bem e o mal, no sentido, aquilo que o agradava na aquisição das necessidades materiais, ele considerava como coisas ligadas ao bem, e aquilo que não o facilitava para atender às suas necessidades, ele já colocava como sendo algo de mal que estivesse acontecendo. E daí, então, a questão do demônio estar influenciando negativamente, né, ao João Batista nesse sentido. Foi isso que eu consegui entender. Muito bem
Realmente a gente sempre teve uma visão muito dicotômica do mundo, né? Sempre assim, existe o bem, existe o mal, e a gente sempre coloca esses dois pesos diferentes, né? Ao ponto disso influenciar a religião, influenciar até mesmo a nossa política, né? A maneira como a gente pensa, o que de certa forma pode ser um pensamento um tanto quanto perigoso, às vezes, né? Você achar que sempre existe um lado do bem e que existe um lado do mal. E era justamente essa visão que a galera tinha de João Batista, no fim das contas, né? É justamente essa influenciação, dessa forma de pensamento, de achar que existe o mal e que existe o bem, né? E que são coisas opostas, que uma foi criada por Deus e a outra é um demônio, e tipo, quer tudo o que não é relacionado com Deus, como se fosse uma força essencialmente oposta à força de Deus, mas com o mesmo poder, mas no sentido contrário, né? Era, de certa forma, uma visão que a galera tinha, né? Mas uma três aí. Só pergunta. Não, posso falar uma coisa? Fala. Já que eu não estudei, porque é o seguinte, como eu não vi na sala passada, uma missa, né, eu coloquei lá no grupo, e eu não sabia que não teve aula, se não ter estudado, para estudar tempo, né? Mas eu posso contar um trecho bem rapidinho, já que nós falamos em comidas, em alimentos, e falamos ali do céu e do inferno. Então, uma vez, né, um discípulo perguntou ao mestre, mestre, o que é céu e o que é inferno? Não sei se vocês conhecem. Então, ele falou assim, olha, primeiro eu vou dizer, existe um monte de comidas, né, em volta daquela comida, muitas pessoas. Mas para se alimentar, eles têm que usar uns garfos enormes. Né? Então, aquele pessoal que estava em volta da comida, olhou para a comida, não conseguiu se alimentar com os próprios garfos, e assim eles morreram excelentes. Muito grandes, eles não conseguiam se alimentar. Aí ele disse, isso é o inferno. Aí existia também uma porção de comida, pessoas em volta das comidas, e os garfos enormes, e eles assim viram que não dava para se alimentar com aqueles garfos, olharam para o outro e começaram a alimentar, um alimentando o outro. Então ele falou, isso é o céu. Então a diferença, né, do céu e do inferno, tem que falar da realidade, né? O egoísmo, né? Então eu acho que tem muita, né? Virtudes não, tem um ensinamento aí, né? Porque você, quando você não consegue, você pode ajudar o outro, né? Tem coisa que você não tem para você, mas você consegue passar, né? Eu achei assim, de uma forma. Isso aí é um trecho chinês, né? E a diferença do céu e do inferno. Eu queria perguntar aqui, você falou ali no batismo, questão do mal, do mal. Mas na passagem que a gente está mencionando, tanto João como Jesus, eles representam o mal. Né? Na interpretação daqueles que. Das crianças. É dessa forma, né? É antissocial, só se alimenta de gafanhoto, é tão estranho. E o outro, que o Jesus é dominando esse. Senta com qualquer um, né? Sempre publicando, né? Então, o Paulo diz que quando Jesus falou né? No caso aqui, em especial, é o que, né? Então, o pessoal que Jesus também perguntava do lado não de Deus. Um outro extremo, mas mesmo significado. Eu falo que minha coisa aqui não serve tal. Não serve porque não tem ninguém ali. Agora está do lado. Ele está sobrando aqui, ó. Está sobrando aqui, ó. Mas ele vai sair do centro. Pega mais André. Não, vou deixar no seu comigo. Não, mas tá bom, vamos. Não é para não. É porque estava pronto. Né? Então, vamos tomar.
qualquer coisa que contraria aos interesses do homem é taxado sempre para o negativo. Por isso que os dois vão ter essa conotação de serem exatamente Jesus muito permissivo. Aí vão ter aqueles que a gente vai ver principalmente na passagem de André Ramonzinho, e que são os mais permissivos, os que são mais restritivos não vão gostar. Enquanto vão ver a figura de João, que é mais austero, todo reservado, e como contraria também os interesses dele, aí vão taxar de mal. É muita vez também, né? Ele vai depois também, Como assim? Vai severo e além vai malhar. O cara separado, por exemplo. Então, o filho vive com a mãe, né? E passa uma semana com o pai. A mãe é aquela que, na visão da criança, né? O filho, que controla, tem que estudar, tem que tomar totalmente. O pai é todo cinema. Então, uma criança bacana é o pai, né? A mãe é uma chata, que é o que muda, né? Uma parte essencial que é a parte da educação. Outra acaba quando chegar tem uma permissível, o que não deixa de ser também crianças, né? Fariseus da época, crianças. E eu consegui enxergar a comunidade da próxima do Brasil feliz. Nada agrada. Toca falta, não quer dançar, toca lamento, não quer lamentar. Não agrada. Crianças mimadas. Vamos continuar. Thaleson, você quer falar? Não, ele está acabando. Não. Beleza. É porque eu ainda estava ligado no assunto. Certo. Então vamos passar para o próximo slide. Pessoal, a primeira são textos do povo, e já na hora de sabedoria da sua primeiramente, queria iniciar dizendo que ele disse que é uma parábola. Se chegar a isso na outra aula, porque eu viajei sem você discutir. Isso é uma parábola, não é uma parábola, isso correto? Sim, é uma É uma parábola. Ela tem nomes, porque toda palavra não usa em ela tem. Porque é o seguinte, quem fala de uma parábola? O Rodrigo fala que é uma parábola. Essa parte das crianças, né? Não, ele disse isso, essa daí porque é uma parábola. É assim, para a história. Porque parábola, ela tem um significado. Analogia de comparação. Um significado maior do que a maioria das histórias de Jesus é parábola. É porque existem as clássicas, né? Mas assim, por exemplo, a mulher adulta é uma passagem, não é uma parábola. Porque aconteceu de fato. Aí, nesse domingo, essa questão, é uma criancinha, assim, né? Não é aquilo que está acontecendo. Está fazendo uma comparação. É porque eu vi umas ditos parabólicos também, não seria provavelmente uma parábola. E me lembro uma palestra, dizia o nome do nosso ministério, não foi? Foi. Parábola. Que foi? Entendi. Porque ela fez na palestra, me lembro demais, que ela falou assim, olha, tem muita gente que diz que aquela passagem é uma parábola, aquela outra é uma parábola, mas não é. Aí ela citou o Roden, eu me lembro disso. Ela falou, o Roden diz que um monte de coisa é parábola e não é. Aí eu fiquei nessa, quando eu li isso, parábola de Jesus. Deron, explicar a origem grega, parabolinha, a origem hebraica, como é realmente um significado muito maior do que só as palavras que a gente conhece. Certo. É comparação mesmo, metáforas, pontos. Na verdade, tudo isso para mim é um pouco de parábola. Ok. Na visão linguística que ele ficou lá. Agora, a José tem uma visão diferente, que eu acho que também não é inválida, é válida também. Ela optou por escolher aquelas parábolas, notadamente as parábolas de Lucas, e ele fala muito, algumas parábolas que só tem em Lucas, mas, a meu ver, é o mais geral. Mas só na parábola a partir do momento em que realmente você tem uma história ali que está sendo contada, que não necessariamente está envolvida. Não necessariamente é uma história. Por isso que Não, a discussão é essa. Algum cunho moral, né? Tem uma lição no final.
Depois eu... Não, olha só. A passagem da mulher da Bíblia, tudo de Jesus tem uma missão, né? Mas ela foi real. A mulher dele essa não. É uma descrição do fato. E em outros momentos você tem Jesus falando, ilustrando, comparando, contando uma história, usando alegoria. Isso, contando alegorias para poder exemplificar a sua missão. É fábula, né? Mas fala envolve animal. Porque a fábula é a mesma coisa. Dá um exemplo, né? Tem uma moral, mas assim, realmente não acontecer. Não só. A característica da fábula é ter um animal, né? Nem todas, né? Mas o Rodem até fala em uma, né, nesse trecho. Ah, fala. Eu até li. A do menino, a do burro e a do velho. Que é que as pessoas não se agradam de forma alguma. E você conhece ela? Conhece? Pronto. É do velho menino. Isso. Quer contar pra gente? Quer contar pra gente? Mas também não pode ser, não, tá? 30 segundos. Eu acho que vale a pena. O velho menino, o seguinte, né? O velho, ele estava assim muito pobre, perdeu tudo que tinha, aí pediu para o filho, vai lá e pega a boninha que nós temos, preparei ela para a gente levar na cidade para vender. O filho foi lá, pegou o casco, limpou todo o pelo, né? Ela ficou toda lustrosa, colocou os arreios, tudo e já foram eles. Ele levando ela e os dois arreios. Aí passou um conhecido, olhou e falou, mas aquele velho é bobo, olha. Ele tão velho, cansado, veio de montar na bunda, tá puxando a bunda. Ele falou, mas é mesmo. Aí ele montou na bunda, né? Aí mais pra frente, alguém também que sabia que ele ia vender, olhou e falou, mas já pensou? Ele vai vender a boninha, né? E montada, ela vai chegar toda suada, feia, cansada, ninguém vai comprar. Aí ele pegou e desceu. Mais pra frente, umas anãs, mulher no roupa, aí olhou, né, e falou assim, meu Deus, mas são burros mesmo. Olha só, o menino tão louco, andando a pé, velho tão velho, e a burra sozinha. Aí o velho pegou e depois montar na burra, né? E continuou. Chegando na cidade, daí ele andou, mais pra frente alguém criticou. Falou, nossa, o velho tão velho andando a pé, enquanto o menino tão jovem, parecendo um príncipe montado, né, na burra. Aí ele desceu, aí resolveu levar ela nas costas. Quando estão se aproximando da cidade, aí tinha um pessoal jogando bola na paz, aí eles viram aquela trem, assim, né? Eles carregando a bola nas costas, olharam e começaram a rir. Gente, olha só uma trem de 3 burros, né? Daí ele colocou, o velho colocou a burra no chão, aí falou, o burro de todos os 3 sou eu, porque eu vim dessa caminhada fazendo tudo que as pessoas queriam e não o que eu pensava. Então, como ele disse, a palavra de Deus é isso, né? Moral da história, não dá para agradar a todos, não dá para agradar ninguém. E a maioria das vezes nós fazemos isso, a gente faz com a sociedade com a gente, né? Com a família, né? Do outro, do lado, né? Então, eu estou esse primeiro tópico só para problematizar a questão da palavra. Depois ele vai falar, ele vai dizer que essa galera da história de povo era dividida entre, eu também não conhecia esse termo, eu conhecia lá entre fariseus, laxistas, aliás, saduceus, laxistas e fariseus rigoristas. Mas eu não conhecia nem o significado dessa palavra. Laxista é uma pessoa que é mais relaxada, assim, em relação à moral cristã, pelo menos relaxado, ok. Relaxado, aí tá assim. Então, como ficava a galera que. Não é dizer. Essa galera que era mais relaxada simpatizava com Jesus, que ia para as festas e tal. E a galera que era mais do lado do Islã, que era aquele negócio mais sério, mais rigoroso, come pouco, come quase nada, se veste com pouca roupa, enfim. Então, no poder fazer a diferenciação, na leitoria, ele vai situar o europlano, seria assim, a galera mais ligada ao vamos ver, a vida material, ao uso dos medicamentos, versus um homem místico, que é um homem que vive só para a vida espiritual. Ele faz que existe esse tipo de pessoas que estão num polo ou no outro. E ele disse que Jesus, na verdade, o ideal seria que nós fôssemos homem-hipócritos. São aqueles que vivem no mundo sem estar, que vivem no mundo sem ser no mundo. Naquela classe já. Ou seja,
pessoas que atendem às necessidades sociais, aos costumes sociais, mas cultivam dentro de si espiritualidade, que lhes permite estar conectado com aquilo que é essencial, que é a centelha divina, que é a verdadeira. E aí, irmãozinho gostou muito dessa frase, por isso que ele está comentando. Então, diante do que o André falou, vocês acham que ele está encontrado em qual ser profano e profano? Eu vou pensar, Pronto, então essa evidentemente o Divino Mestre não era um místico, ao menos não nos 3 anos da sua vida pública, muito menos ainda era um profano, mas era mas era um homem cósmico, não abusava nem recusava, mas usava. Então, quando eu estava lendo assim, eu achei bem interessante essa definição, né? Essa definição de homem profano, místico e cósmico. Então, Jesus, ele não era um homem profano porque ele não abusava dos bens que a vida lhe dava. Ele não era um homem místico porque ele não recusava, mas ele utilizava com consciência. Ele utilizava como se fosse um meio para ele chegar ao seu objetivo maior, né? E no caso aqui era espalhar os presentes. Então, tomando essa ideia para a gente, o ideal é que a gente utilize os bens da vida como um meio para a gente chegar no nosso objetivo maior. E eu entendo que isso seria a nossa evolução, né? Nosso melhoramento. E não como um fim, porque se a gente colocar os bens da vida aqui como fins, a gente vai estar caminhando por caminhos errados, né? Então, o ideal é que a gente utilize esses bens que Deus nos dá justamente para o nosso melhoramento, porque a gente não pode ser também muito rigoroso e dizer que a gente não deve utilizar os bens materiais, porque se eles não fossem úteis, eles não estariam aqui à disposição da gente. Então, pegando o exemplo da internet, a internet é algo que surgiu hoje em dia ela está muito em alta, vamos dizer assim. Então, o ideal, já que nós dispomos dessa possibilidade, é que a gente não deixe de usar e nem use muito, mas use equilibradamente, como o homem cósmico faz, né? Ele não abusa nem recusa, mas usa. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para todos nós, para que a gente utilize os bens que a gente recebe com equilíbrio, com consciência, e relacionando também com a passagem, que a gente confie quando a gente está seguindo o caminho certo. Aí, quando a gente está seguindo o caminho certo, a gente sabe. Então, se a gente buscar agradar a todos, a gente não vai chegar a lugar algum. Se eu quiser agradar a André, a Paulo e a Ismael, como eles são pessoas diferentes, eu não vou ter essa capacidade. Mas se eu buscar agradar ao divino que mora em mim, eu vou estar seguindo o caminho certo. Então, a gente buscar esse divino em nós. Muito bem. Fazer o coração mandar. Posso dizer que a gente está sem Larissa e sem Gabi, mas estamos com Ramon. Daqui a pouco o Gabi volta. É mesmo, né? Ramon tá chegou chegando, hein? Dinastia. Em parênteses aqui, a gente estava com o microfone do computador, do notebook, o tempo inteiro. Eu não sei como o pessoal de casa estava aguentando. Como a gente usou no seminário, estava configurado diferente. E ele não estava funcionando. Não, a gente para cá e para lá, e era o microfone do notebook que é péssimo. Gente, parabéns aí. Ninguém ouviu lá? Agora já mudamos. Agora, não, o pessoal escutou, mas não estava tão bom quanto agora. Agora deve estar excelente em relação a antes. A galera chega a estar sentindo um veludinho. Né? Mas vamos em frente. Qual é o próximo?
E Eduardo não veio, né? Na semana passada aqui. Ainda tá meio. As Marias, ainda tá meio sumido um pouco. O próximo é. Diana, Jefferson e Marisa. Eduardo estava participando. Diana e Marisa estão aí. E uma coisa interessante, Ramon, né? Uma coisa que Ramon fala também, que assim, tudo demais é exagero. Você tira pela medicação. Você tem que tomar a medicação exata. Se tomar mais, é veneno. Não vai fazer o efeito que realmente faz. Isso aí, ele falou muito bem, que acho que vai levar para a nossa vida tudo demais, exagerado. Muita gente que fica muito atrás do dinheiro. Isso não faz bem à saúde, e nem para o corpo, nem para a mente. Temos então Giana e Marisa que estão presentes. Então, a palavra está conferida. Ok. Maris, eu começo ou você começa? Bom. Ok. Então, vou começar. Bom, o texto da gente, né, é Os Demônios segundo o Espiritismo, e aí Kardec começa o texto falando que para o Espiritismo não existe anjos nem demônios, né, que não existe essas duas entidades distintas. A criação divina, ela é uma só, né, que Deus cria o ser simples e ignorante. Esse espírito, quando ele está unido ao corpo material, ele vai constituir a humanidade, né, que povoa a Terra e também outras esferas, né. Então, Deus criou perfectíveis, né, criou a gente perfectíveis, e a gente vai trabalhar esse processo, né, em direção à evolução. E que vai depender do nosso esforço, né? O espírito, ele pode atingir o apogeu, e daí eles são chamados de espíritos puros, ou, em algumas religiões, de anjos, né? Mais conhecido, uma forma mais vulgar. E, como é que se diz? Esse espírito, ele também, segundo a sua escolha, ele pode tender para o mal, porque no processo evolutivo a gente vai evoluir tanto moralmente quanto intelectualmente, né? Então, nessa classe de espíritos inferiores, tem o que algumas religiões chamam de demônios, né? Que eles são totalmente tendenciosos ao mal, arraigados no mal, né? E o espiritismo, ele não lhe dá esse nome, né, porque aparentemente fica aquela coisa de que Deus criou gêneros diferentes, né, e quando a gente sabe que não é assim que funciona. A igreja costuma chamar de demônios, né, a criação, segundo a igreja, nós somos criados bons, nós somos colocados no topo da pirâmide, né, e lá no alto, né, e esse espírito, segundo a sua escolha, ele pode ir decaindo. Já o espiritismo tem um olhar diferente. A gente é criado simples e ignorante, ou seja, na base da escala, e a gente vai ascendendo, né. Outra coisa interessante, que essa ascensão vai depender de nós, né? A gente pode realmente ficar muito tempo nessa base, se perder nesse caminho, né? E essa coisa do mal, né, do espírito permanecer no mal, é uma escolha individual, e ele mesmo um dia vai se comparar com a posição dos bons espíritos, né, vai fazer esse processo de compreensão, e daí ele mesmo vai procurar se melhorar, né, de uma forma espontânea.
Então, no processo, se o processo ele fosse obrigatório, não haveria mérito, né? Acho que basicamente é isso. Acho que a Mari pode complementar. Tem outro slide também, né? Isso. Eu deixei para ela, para não falar tudo. Como é? Marisa, não? Eu deixei para ela, para não falar o texto todo. Ah, já entendi. Vou passar então para o próximo slide. A Marisa. Oi. Então, uma das coisas que eu achei muito interessante é porque o Kardec está falando da questão do progresso. Ele fala que o progresso não é obrigatório, mas que existe, que nós já sabemos, a evolução, então tem as diferentes categorias, todo o processo de depuração. Então, Kardec diz assim, que tem a unidade na criação, que todos os espíritos são criados, nós já sabemos, né, puros, ignorantes, vêm de um mesmo ponto de partida e passam por um mesmo processo de evolução. Então, isso é condizente com a justiça divina. Agora, se a pessoa partir da ideia de que não existe esse processo evolutivo do espírito, então ele vai dizer que Deus cria já espíritos em categorias diferentes. Então, por exemplo, em relação aos anjos, hoje se a gente for conversar com uma pessoa que crê que não existe essa evolução do espiritual, então ela vai dizer que os anjos já foram criados anjos. E isso não estaria de acordo, então, com esse Deus que é bom e que concede igualdade aos seus filhos, né? Que cada um evolui pelo mérito. Então, eu achei interessante que o Kardec usa o seguinte argumento para explicar o porquê dessa visão que muita gente tem de que, os anjos já foram criados assim, nós fomos criados com as nossas imperfeições, né, e a gente tem que tentar seguir as leis de Deus para merecer um bom lugar lá no céu, como muitas pessoas costumam ver. Então, ele diz assim, que se a gente não acreditar nessa evolução espiritual, então a gente está dizendo que Deus privilegia uns em detrimento de outros na sua criação. E aí ele fala assim que isso pode ser refletido na própria cultura, pode ser visto na própria cultura, porque antigamente, na época de Jesus, tinha os privilégios do primogênito, né? Porque eu tinha dado uma lidinha que falava a respeito da questão da herança, que ele tinha uma parte maior, que tinha uma posição diferenciada nas refeições, que tem aquela questão da autoridade na falta dos pais, a autoridade, responsabilidade pelos outros membros da família. Então, ele era visto como, até alguns textos, até bíblicos, falam a respeito dele ser o filho oferecido a Deus, ou vindo de Deus, né, em relação ao primogênito. Até tem toda a relação com Jesus nessa questão. Mas aí ele diz o seguinte, se até a própria cultura do povo via dessa forma, que o primogênito tinha privilégios, era natural que as pessoas criassem essa cultura de acreditar que não havia a evolução espiritual, que alguns são criados já em condições melhores do que outros, porque eles conseguiam fazer essa diferenciação na própria cultura, dentro do próprio seio da família. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi esse argumento utilizado pelo Kardec para justificar essa ideia essa ideia de algumas pessoas de que não haveria essa evolução. Isso aí. É aquela coisa assim, muito bom esse comentário de Marisa, porque é o seguinte, no reino de Deus não tem arranjadinho, né? Tem privilégio, tem filho do prefeito, não tem esses nossos arranjados aqui. Não tem jeitinho brasileiro. Tem jeitinho brasileiro, infelizmente. Isso,
Felizmente, né? Mas infelizmente a gente ainda tem esse estigma, né, do jeitinho brasileiro. Mas realmente não tem condição. Quando a gente fala em anjos, figuras assim, é pelo próprio mérito. E se fala em ser angélico, não é um amigo, é um ser que se esforçou. Tenha certeza, não é um ser que nasceu bonitinho, com as asinhas. E o comentário de Marisa foi muito pertinente eu queria fazer um comentário a respeito disso, comparando com... Esse é o último comentário? Não, penúltimo. É o penúltimo, né? Certo. Próximo. Tá. Então vou ser breve no comentário. Mas o comentário dela de falar, tipo, como é que as pessoas percebiam, né, isso aí, e que, de certa forma, elas já eram meio que doutrinadas a pensar dessa maneira, de pensar em anjos e demônios, né? Isso me fez refletir um pouco, por exemplo, Jesus está dizendo que aquelas pessoas, elas interpretavam ele como se ele fosse um beberrão, né, que andava com os publicanos e pecadores, e por isso ele coadunava das mesmas intenções. E que João Batista, ele era possuído pelo demônio justamente porque ele quebrava com todos os padrões. Mas é interessante que Jesus, ele vai ao ponto mesmo de algo que eles mesmos costumavam falar, que era a questão do fato das obras indicarem quem é aquela pessoa. Então é interessante que todos os atos de Jesus, ao longo de sua vida, ele fazia questão de haver uma consonância com aquilo que os profetas antigos falavam. Então ele foi lá e curou os doentes, né? Ele foi lá e realizou milagres, né? Então ele fez tudo isso dentro daquela perspectiva do que seria o Messias que foi previsto pelos profetas da antiguidade. E da mesma maneira ele pega e fala, mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras, né? Então é engraçado que apesar do povo dizer, não, ele é um beberrão, aquele lá está possuído pelo demônio, Jesus mostra que o povo está se contradizendo seus próprios argumentos, porque eles mesmos acreditam que o Messias ele seria identificado pelas suas obras. E Jesus está ali mostrando, eu estou fazendo essa obra, e por isso eu não posso ser isso que vocês estão interpretando. Olhem os frutos. Olhem os frutos. Isso tem um pouco a ver com o texto que a gente ficou, eu, o João e a Larissa, né? E aí Jesus, qual é a mesma? Eu esqueci. E tu ficou hoje? O francês lá, qual é o mesmo nome dele? Francês? Gostei. O Rostaing. O Rostaing fala justamente disso, e aí ele vai exemplificar, Jesus foi lá, né, ele dormiu, ele foi exemplificar todas aquelas ações que Jesus trazia, que eram atos de caridade, e nos incitava a também praticar essa caridade, independentemente do que as pessoas iriam falar. Então é interessante isso. Era só o meu comentário. Eu estava procurando um texto aqui há muito tempo, só achei agora. Aí é um assunto que a gente falou lá atrás, sobre a dicotomia mal e bem. Não sei se vale a pena, vocês querem que eu fale agora ou depois? Tem a ver com o teu texto, Paulo? Não, né? Que é de João meio mal? Não, tem nada. É porque tem uma pergunta que é do livro Consolador, que para mim, assim, pelo menos para mim, Haroldo citou, e depois eu fui buscar, resolveu muito essa questão do que é o mal, de onde vem o mal, que foi criado o mal. É a pergunta número 135. Consolador. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Aí Emmanuel, nesse caso, responde, né? O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor, para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei.
efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Quer dizer, só existe uma lei, que inclusive é tratada no Livro dos Espíritos, a lei natural, a lei de Deus, lá na parte terceira, capítulo 1º, lá, está lá. E essa lei, ela é uma lei de amor. Então, o caminho natural do ser humano é o amor. É um caminho natural. É por isso que Haroldo, quando ele vai falar sobre o Levítico, enfim, nos estudos, se a questão do problema de Adão e Eva não tem nada a ver com questão sexual, não tem nada a ver com a maçã, nem maçã, né? Botar a maçã lá, que ninguém sabia onde surgiu a maçã. O problema foi se afastar, e ele diz assim, o pecado é o afastamento de Deus, né? Que vem ao encontro do que é dito dos Espíritos, que a infelicidade do homem se dá pelo afastamento das leis divinas. Ele só é infeliz porque Deus se afasta, né? E aí a gente acaba tendo a gente acaba, você viu agora aí, né? A gente acaba acreditando mais na gente, nas nossas decisões, nas nossas vontades, achando que é melhor da gente a nossa vontade e não a vontade do Pai. A gente acaba se tornando escravos da nossa própria vontade. Que nem o primeiro texto ele vai trazer. Que nos tornando escravos de nossa consciência, conquistamos nossa liberdade. E sim, quando tentamos fugir, né? É que a gente passa a se tornar escravo. Muito bom. Os textos foram muito bem selecionados. Parabéns. O mal, então, nesse sentido, é uma intervenção indébita na harmonia divina. É justamente isso que Paulo comentou. Até a raiz da palavra pecado, a raiz hebraica, quer dizer desvio, justamente. Desvio. E aí ele fala, né? Uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Resgatar, quando a gente fala em resgatar, você vai pagar pelo que você fez. Não, você vai resgatar. Você está sendo, imagina a figura de a gente está se afogando, aí chega um bombeiro nos resgatando. É isso que são as provações, as expiações, são isso. Um resgate para recompor esse elo natural do ser humano. Então, o mal não é nada mais, nada menos do que um desvio temporário. Só um minuto. Já que Paulo vai falar agora, vamos então passar para o próximo texto, que já é o texto final. Mas eu queria só falar uma coisa antes. Certo, mas é só porque a gente chegou no nosso horário, mas a palavra está granjeada a Paulo para concluir essa linha de pensamento. Israel está aqui também. Então, tem você, tem Elis, tem Israel, e só não tem Marilu, que ela não pode estar presente com a gente, mas eu acho que ela deve ter deixado os comentários. Não, é só dizer, eu estou discutindo já aqui sobre instinto e inteligência, né? Kardec vai tratar disso aí na Gênese mais profundamente, e aí o instinto, ele conta que ele é infalível, né? Porque o instinto é exatamente a coordenação de Deus. Então, você vai ver uma abelha ou uma formiga, eles vão cumprir com a sua função perfeitamente, né? A gente passa a ter a consciência, só que eles fazem de forma inconsciente, né? A gente passa a ter a consciência e passa a ter essas vontades próprias, aí acaba se afastando. Aí a gente vai chegar novamente a ter essa unicidade com o pensamento divino, só que de forma consciente. Né? Sim, nas conquistas depois, né? A gente sai de um ordenamento, de uma união com Deus, como um filho pródigo, né? A gente cai fora para depois retornar, mas de uma forma consciente, né? Aprendendo com os próprios erros, né? Aprendendo com os acertos também e tal, para poder construir essa consciência una, né? Com o Pai. Sim, aí vamos lá, né? Próximo. Tá. Então, próximo slide, temos aí o Israel, Elis, Marilu e Paulo. Todos os 4 estariam presentes, Marilu infelizmente ficou de fora, mas temos aqui o Israel, a Elis e o Paulo. Podem começar. Deliberem aí. Quem começa?
Ele está falando, fala em meninos. Fala meninos, né? Não disse fala em meninos. E manda as suas mulheres, né? Quer dizer, alguém falar? Israel, quer falar agora? Já deixar aqui o comentário. Tu aproveita e fala sobre esse comentário que tu também deixou, Israel. Estão me ouvindo aí? Na verdade, a montagem dos slides aí, eu acho que foi a Elisa, eu meio que não pude participar dessa montagem aí. Até gostaria se daria para ela iniciar em cima do que foi colocado ali, que daí eu poderia complementar dentro do que eu escrevi aqui, seria só um complemento. Bom, então vamos lá, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim! Certo. Esse sim é clássico. Bom, eu tirei só esse um texto curtinho, mas ele é bem objetivo na ideia que ele quer colocar. Ele faz uma relação da evolução espiritual e uma reflexão em relação à condição atual das pessoas que convivem no planeta Terra. Ele vai falar que há mais de 30 mil anos, né, houve a migração daqueles que vieram de Capela, e esses espíritos que estão aqui no nosso planeta, esses espíritos terrestres, eles ainda estão muito envolvidos com essa condição do instinto, e ele vai fazer uma comparação em relação à criança. E é importante a gente registrar em relação à criança que eu penso que ele coloca no sentido da criança se preocupar mais com o momento que está vivendo, com o hoje, de não ter uma preocupação, responsabilidade, de estar mais voltada para as necessidades imediatas da alimentação, da alegria, da ludicidade, do prazer. Então, se assemelha muito a essa condição terrena que nós vivemos na atualidade. Ele vai dizer, os homens atuais, coletivamente, observados, são crianças espirituais e que a evolução ela tem se dado de uma maneira bem individual. A gente observa que ainda há a predominância dos instintos. E ele vai falar que necessariamente esse desenvolvimento científico ele não caminha lado a lado com o desenvolvimento moral. Né? A gente vai lembrar também do Livro dos Espíritos em relação a essa questão. Né? Essa evolução ela não caminha conjuntamente, apesar de que esse desenvolvimento científico necessariamente deveria resultar no desenvolvimento moral. Né? A gente retira essa parte, o crescimento dos valores morais aliados à maturidade do espírito, característica de sua maioridade, permanece ainda em terreno individual, a gente falou, né? A natureza das emoções denuncia a evolução espiritual das criaturas. Esse trechinho também é interessante porque ele vai dizer que, à medida que a gente vai fazendo essa reflexão das nossas emoções, postura, a gente vai fazer essa observação em relação à própria evolução. Enquanto Paulo falava, esse comentário, eu lembrei do estudo de ontem, Consolador, que vocês estavam fazendo no grupo do NEP Brasil. Eu peguei só um trechinho, mas me veio de imediato, né? Quando um rapaz, que eu não me lembro o nome, falou da lei de amor lá do Espírito Lázaro, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer que a evolução vai ter 4 pontos, né, importantes, né? São as fases, a fase do instinto, a fase das sensações, a fase dos sentimentos, até a gente chegar a essa condição do amor, da compreensão da lei, do amor. Então, eu acho que a gente ainda está muito apegado a instinto em nossa vida, apesar de já ter compreensão da realidade. É isso. Muito bem, Elis. Legal. Israel e Paulo. Israel e Paulo, estou com a palavra. Israel, quer falar logo? Eu vou colocar mais ou menos aqui a síntese da ideia, porque eu mais ou menos entendi do texto, em cima do que a própria Elis acabou falando, quase que todo o conteúdo do texto. Eu coloquei que não obstante os grandes exemplos individuais que auxiliam a evolução do nosso planeta, nos deixamos arrastar ainda pelos referenciais coletivos
da qual vibra o mundo dentro dos valores morais, por imaturidade espiritual. Somos conduzidos ainda aos desfiladeiros das paixões da matéria, alegando ingenuidade, mas é puro comodismo ainda. Ora estamos nos altiplanos das experiências espirituais e no lampejo dos desejos infantis e momentâneos do egoísmo, nos lançamos nos braços das experiências mais banais e mesquinhas, onde não enxergamos mais com os olhos da razão, e sim com o da emoção, que nos arrasta, quais cães ferozes, a apreciar as presas que nos satisfazem os desejos da paixão, da carne, da matéria. E coloquei como reflexão aqui que, quando atingiremos nossa maturidade para nos tornarmos o homem que professa Paulo quando diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É isso. Rapaz. Não, eu assim, o que eu depreendi desse texto foi o seguinte: o título é Nação de Meninos, né? Que ele dá. Então, o que eu achei assim que o João Dio quis passar para a gente como ideia principal é que a gente ainda coletivamente a gente é muito infantil, né? Tanto que essa primeira frase que eles colocam, ele diz que o que caracteriza a maioridade do espírito é o crescimento de valores morais aliados à maturidade. Mas isso ainda está no terreno individual, que a gente precisa crescer muito ainda coletivamente, né? Nós ainda estamos muito mergulhados na questão da sensualidade, dos valores materiais, né? E isso aí tem impedido a gente de alçar voos. O próprio crescimento científico, tecnológico, tal, que a gente observa, isso não tem relação com a evolução moral, né? Até porque são poucos, eu falo assim, são poucos juntos que vieram realmente e fizeram com que a gente tivesse um bem-estar melhor em termos materiais. Mas a gente usa toda essa evolução científica muito mais para a questão das sensações, né? Não consegue sair desse quadrado que seria realmente essa verticalização, né? Então, como a gente aprender a conviver coletivamente. E aí, necessariamente, precisa olhar o outro como o nosso próximo, realmente, né? Fazer. Porque a gente cresceu, mas ainda vive no nosso mundo egoístico, né? Até mesmo no conhecimento. Às vezes a gente aprende as coisas, tem conhecimento e quer para aparecer, né? Quer o conhecimento para você se garantir frente ao outro e tal, até mesmo em status, em posição. Não é para você contribuir com o bem comum, né? Então, a João Dio quis fazer essa comparação, né? Que a gente é uma nação ainda, nação é coletiva, né? De meninos. E aí ele fala assim, a gente ainda está muito próximo daqueles que vieram de Capela, que fala que encontraram o Omnis, né? Que eles começaram a encarnar, né? Nesse projeto, sei lá, que pode chamar assim, esse corpo, né? E a gente se aproxima muito deles ainda coletivamente, nessa infantilidade. Eu paro para pensar que hoje em dia as maiores áreas de investimento é a indústria armamentista. Pois é. Realmente, ainda as nossas prioridades ainda estão muito confusas. Olha, a natureza das emoções denuncia a evolução. Então, onde estão nossas emoções? Na violência, na sexualidade, né, nos excessos, tudo que é voltado à matéria, né? Então, isso denuncia que a gente ainda é bastante infantil, bastante grosseiro, né? É interessante porque a passagem em si, a gente foca muito na figura de João Batista de Jesus, né? Mas a gente acaba se esquecendo que essa é uma lição para a gente.
Sim. E Jesus chama, de fato, nós de crianças que somos ainda imaturos. E ele convida a gente a observar não só os frutos de Jesus e de João Batista, mas a gente a observar os nossos próprios frutos, né? Isso é só pra gente. Quem somos nós para dizer que Jesus precisa de uma lição e João Batista, né? É só pra gente mesmo. Eu gostei de um ponto que esse texto abordou, que vocês trataram, que é da questão de como realmente, individualmente, nós temos grandes vultos, assim, que conseguem... Que contribuíram, né? Mas a gente tem esse... É muito localizado, né? A gente percebe, um Chico Xavier... Você já viu só uma coisa, só uma coisinha, por exemplo, Joana de Ângeles, né? Joana de Cusa, né? Joana Angélica, tal. Isso é terrível. Quer dizer, a gente não tem tanto vulto assim, é o mesmo espírito que precisa vir, né, várias vezes para poder fazer a diferença. Né? Então, isso diminui a quantidade dessas individualidades. E a força do coletivo, né, é algo que a gente ainda precisa aprender. Sabe uma coisa legal, vocês falando no coletivo? Eu estou fazendo parte do coral da Câmara, né? E lá a gente aprende o seguinte, porque existem vários tipos de vozes, né? Sim. Soprano, né? O contralto, né? O baixo, né? Tem o outro também, que é o... Barítono. Isso. Então, todo mundo tem suas qualidades ali, né? Seu potencial, mas todo mundo tem que estar fazendo junto. E qual é o melhor, qual é o pior? Tem algum melhor? Não. Porque você sozinho não faz. É a harmonia, né? Então, daí a harmonia toda, né? Então, a gente aprende isso também, né? Agora, isso daí veio mesmo exatamente do livro que eu tô lendo. Essa frase que você falou da nossa natureza egoística e não ter senso de coletividade, e de o mesmo espírito de luz que vem várias vezes, e veio exatamente aqui, as palavras do personagem, certo? As faltas das mulheres, das crianças, dos criados, dos fracos, dos pobres e ignorantes, são faltas dos maridos, dos pais, dos professores, dos fortes, dos ricos e dos sábios. Dizia ainda, falando desse personagem, ensinem o mais possível aos que nada sabem. A sociedade é culpada de não instruir gratuitamente e responderá pela escuridão que provoca. Uma alma na sombra da ignorância comete um pecado, a culpa não é de quem o faz, mas de quem provocou a sombra. E aí o narrador ainda comenta depois, provavelmente, isso é a frase de um bispo, ele diz assim, suponho que aprendeu essa maneira de julgar do Evangelho. Exatamente o que a gente está fazendo, a gente está aprendendo isso no Evangelho. Só para constar, Os Miseráveis, de Victor Hugo, que por acaso também era espírita. Então fica aí. Que lindo. Agora, eu sei que Diego quer encerrar, mas e vamos só fazer uma análise bem rápida na sociedade, né? Tem um sentimento de ódio, né? A questão do bem e do mal, isso e tal. Então você quer, por exemplo, culpar aquele delinquente, né? Aquele bandido. Não, isso foi porque ele não quis ser uma pessoa de bem, como eu sou, entre aspas, né? Aí mata, espanca, e esse discurso, né, que não vou citar o nome aqui, de presidenciável, mas que tá aparecendo muito fortemente, porque a gente é carente. A gente sai de um extremo para o outro extremo. Né? A gente fica balançando em dois extremos. É exatamente por essa falta de capacidade nossa de reconhecer a falta coletiva. Né? Quer dizer, aquele menino que está na rua, aquele bandido e tal, isso é culpa minha. Exato. Mas junto com você, com ele e tal, a culpa é nossa. A gente está, porque eu trabalho para ganhar para quem? Para os meus, para mim, para os filhos e tal, isso aqui, né? O pensamento coletivo, ele fica em último plano, se ficar em algum plano nosso, entendeu? Exatamente. Né? Então, eu acho que é isso muito que Montinho ele trabalha, que a gente precisa coletivamente evoluir, crescer bastante, né? A gente vive ainda só... O próprio reduto familiar, ele ainda embora importantíssimo, mas ainda é uma instituição egoísta.
né? Mas puramente é. Eu estava vendo hoje uns vídeos de sociologia e fala, a professora exatamente comenta isso, que antigamente o que deveria ser, pelo menos, era exatamente nasce alguém e cuida a sociedade. Exemplo, nasceu aqui na minha rua, tem uma família, mas eu vou cuidar daquele meu filho da mesma forma que eu vou cuidar das outras crianças que estão na rua, sabendo que é tudo responsabilidade da própria coletividade, da sociedade. Nos lugares mais desenvolvidos, teria essa noção. Por isso que a educação, que é o que muda tudo, iria de todos os lugares. A coletividade teria uma consciência cósmica de que tudo é nossa responsabilidade e daí poderia mudar as coisas. Aproveita o ensejo e traga nossas considerações finais. Muito bom. Excelente texto para encerrar. Gente, não foi premeditado. Coincidentemente eu trouxe. Então, Como gente... foi a sua primeira experiência? Parabéns. Obrigada. Você é muito inteligente, né? Obrigada. Você tá com uma dorzinha de cabeça, mas tá aqui. E tá esfujado, né? Tá esfujado, né? Morreu, Não, tá, Alisson. Não, mas é porque ele tá lá em Teresina e tava bem difícil, por isso que ele não veio no estudo passado, porque ele tava viajando. E agora ele teve que sair mais cedo, não pôde concluir, porque ele estava na casa de uma amiga para pegar a internet. Ele fez de tudo para conseguir participar do estudo. Obrigada, gente. Então, vamos encerrar com uma música, por favor. Isso, manda André, toca o som. Fazer alguma coisa. Muito obrigada, gente. Toda a ajuda. Vai lá, rapidinho. Assim, André, toca a música, né? Assim, só dar um testemunho rápido. Como eu estou me sentindo dentro da sala, viu? Assim, os equipamentos estão muito bons, a captação do áudio, a imagem está muito estável. E a internet aqui, gente, não chega nem a 4 mega. E eu estou surpreendido com a qualidade que está vindo. Eu me sinto dentro da sala. Eu estou até emocionado. Eu estou dentro da sala com vocês, assim, escutando até o barulho das folhas que vocês estão passando, tudo. Então, show de bola demais. Vai ser ótima essa experiência. E para quem está acompanhando pela internet, dá a sensação de você estar dentro da sala mesmo. Pelo menos essa é a minha impressão. Valeu! Qual a música que você escolheu? Qual é a música que dá direito nas suas escolhas? Qualquer um pode não ter a ver? Pode. Médicos é a minha preferida. Então. Eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos deram sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos deram sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, um manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médios, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas.
Nas ondas de enganar, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta, ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, graças a Deus. Bem. Valeu, gente. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa semana. Teremos, o que nós teremos? Não, tivemos o NEP, né? Segundo NEP. Seminário, quem perdeu pode ver no... Eu vou ter que ver depois, né? E agora a gente vai ter o quê? Dia 13, não tem nada assim específico. Sábado que vem... Dia das Mães, é o Dia das Mães. No dia 14, né? É. No domingo, Dia das Mães. Tem show da mãe. E temos gravação do Evangelho Online. Às 14. Eu vou estar por aí sábado. Sábado eu estou aí, gravando o Evangelho. Então, valeu. Dia 20 é a Manhã de Luz, que é a outra. É verdade, é. Até dia 21. Até ser interessante, eu falei com o Vitor já. Eu não tenho ingresso tem que ainda. pegar, quero pegar 5 ingressos para comer. É R$5, né? Nem que seja para ajudar, para levar o CD e tal. Né? Nossa, valeu. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, Larissa. Tchau, Lari. Tchau, gente. Tchau, gente.